Bom, nós vamos estudar agora as telas de movimento. Eu tenho aqui 3 telas de movimento: a inicia movimento, a encerra movimento e a movimento aberto. Tá? Vamos começar com a inicia movimento. Bom, essa tela inicia movimento, toda vez que um operador ele for entrar no terminal, for acessar o terminal para trabalhar, ele vai ter que iniciar um movimento de caixa, ok? Então aqui do lado vão ter os turnos, eu defini aqui 5 turnos diferentes. Turno 1 vai de 6 às 12, turno 2 de 12 às 18, turno 3 18 a 24, turno 4 24 às 6, e aqui tem um turno especial de almoço, de 12 às 14 horas, tá? E aqui o cliente ele pode colocar os turnos que ele desejar, ok? Quando o movimento ele for ser iniciado, é possível colocar um fundo de caixa, no caso será feito um suprimento. O operador ele tem que entrar com os dados de login e senha, e tem que existir um supervisor ou gerente, que também vai colocar um login e a senha para iniciar o movimento, tá? Eu utilizei, para facilitar aqui neste caso, nessa tela, os componentes SQL Query, o Provider e o cliente dataset, juntamente com o data source, apenas para popular aqui esse grid do turno. Não vai servir para inserção, apenas para exibição das informações, tá? Então, para que eu não instancie uma query, instancie um cliente dataset, instancie um provider e crie todas as definições da grid aqui no código, não existe necessidade nesse caso aqui. Vamos fazer tudo aqui, facilita para a gente, tá? Eu tenho ainda também aqui um componente Enter as Tab, que ele vai fazer com que a gente pressione o Enter e ele salte de campo aqui. Ele passa de um campo para o outro, que seria feito normalmente pressionando a tecla Tab, a tecla padrão aí do Windows, tá? Ok, então vamos analisar como é que funciona essa tela aqui. Quando a tabela movimento ela não tem nenhum movimento aberto, nesse caso aqui eu estou com um movimento aberto, que é o movimento de número 2, tá? Mas se eu não tiver nenhum movimento aberto, através do menu do gerente ou do supervisor, nós temos acesso a iniciar o movimento. Deixa eu abrir aqui o sistema. Executar aqui o emulador da Suida para eu poder ter acesso ao sistema, tá? Bom, tá ligado o emulador. Ficou essa telinha de sobre ali que não foi fechada da impressora. Essa tela não é aquela de movimento que a gente está vendo. Essa aqui é a de movimento aberto. A tela de iniciar movimento, nós temos acesso a ela através do iniciar movimento aqui, ou através do menu do gerente, tá? Então, só para a gente fazer um teste, eu vou alterar o status aqui para fechado. E aqui eu consigo ter acesso à tela de iniciar movimento, ok? Onde eu seleciono um turno, entro aí com o valor do suprimento ou não, coloco o login do operador, a senha, login do gerente ou do supervisor, a senha dele, pressiono F12 e aí o movimento
será aberto caso os dados estejam ok. Como é que é o funcionamento dessa tela aí? Vamos observar aqui o código fonte, né? Veja, eu tenho um procedimento chamado confirma, tá? Esse procedimento confirma, eu chamo ele quando eu clico no botão ou quando eu pressiono F12. Aqui no formulário, eu citei o formulário, a propriedade que preview para true, para ele poder verificar as teclas que eu estou pressionando. E no onKeyDown, eu testo se o usuário pressionou o F12, cujo código é 123. Se ele pressionou F12, eu chamo o procedimento confirma, ok? O que é que faz o procedimento confirma? O procedimento confirma ele tem aqui algumas variáveis cujo escopo é do próprio procedimento, né? Quando o procedimento ele for executado, essas variáveis deixam de existir. Eu vou ter aqui uma variável para ter acesso ao controller do operador, outra para ter acesso ao controller do movimento, uma variável do operador, uma para o gerente, que é o próprio operador VO, apenas para facilitar a visualização do que está ocorrendo aqui, uma variável para eu instanciar o movimento, uma variável para eu instanciar o suprimento. Tá, então a primeira coisa que eu verifico é o seguinte: a senha e o nível do operador estão corretos. Eu instancio o operador control, criando aí um toperador controller, e eu chamo de operador control o método consulta usuário, passando para ele dois parâmetros, o login e a senha. O que é que faz o método consulta usuário? Eu vou segurar aqui o Ctrl e vou clicar em cima de consulta usuário. Eu tive acesso ao operador controller. Veja que dentro de operador controller eu tenho apenas uma função, a função consulta usuário. Essa função ela recebe dois parâmetros, o login do tipo string e a senha do tipo string. E o que é que ela retorna para o método que o chamou? Retorna um operador, tá? Então veja, aqui eu também vou ter um operador, uma variável local só para instanciar o operador aqui, né? Eu vou fazer uma seleção na tabela SF operador, fazendo um join aí com a tabela SF funcionário, e vou verificar se o login é igual ao login que foi passado aqui no parâmetro, usando esse quota de str para que o parâmetro ele fique entre apóstrofos ou entre aspas, né, para o SQL funcionar legal, e cuja senha seja igual ao que foi passado aqui no parâmetro senha. Instancio a query, seto a conexão da query, passo esse texto aqui SQL para o SQL text da query e abro a query. Instancio o operador, esse operador aqui, e começo a setar os dados desse operador. ID, o campo ID que veio dessa consulta, ID funcionário, esse campo que veio da consulta aqui, login, senha e o nível de autorização. Finalmente eu retorno um operador. Caso ocorra algum problema, eu retorno um nulo. Vai ficar um ponteiro nulo aí, eu posso testar esse ponteiro lá no método que chamou, ok? Então tá, veja que eu chamo esse método e o retorno dele eu vou colocar em operador, que foi esse objeto que eu instanciei aqui. E realmente eu estou retornando um operador. Esse operador ele já vai retornar com todos esses atributos preenchidos, tá? Qual é o teste que eu faço aqui? Se o operador ID for diferente de 0, eu poderia fazer um teste diferente aqui também, né? Eu poderia fazer um if aqui da seguinte forma: primeiro fazer um select count para saber se existe operador com esse login e senha. Caso o count seja maior do que 0, é porque existe, e aí eu retorno o operador. Caso não, eu retorno new. E aqui o teste que eu faria seria o seguinte: se esse ponteiro é válido,
tá? Se o ponteiro operador for válido. Porque se ele me retornar new, né, essa instrução ela vai me retornar um false, tá? Mas tudo bem, esse outro teste eu fiz em outros controllers. Aí você vai ver como é que funciona certinho. Tá, então se o operador ID for diferente de 0, eu vou verificar a senha do gerente. Mesma coisa. Eu chamo o mesmo método consulta usuário, passando dessa vez o login e a senha do gerente. Só que eu jogo esses dados agora numa variável chamada gerente, que também é do tipo TOperadorVO. Tá? Ok, se for diferente de 0 o ID do gerente, é porque existe esse gerente, eu entro aqui nesse terceiro nível. Vou verificar o nível de acesso do gerente ou supervisor. Então, se esse cara aqui que está dizendo que é gerente tiver o nível G ou S, continuo, vou inserir o movimento. Eu instancio o movimento controle, instancio o movimento e aqui vou instanciando os atributos do movimento, né? O ID do turno é o ID que está selecionado aqui. E aqui aparece um to-do. Devemos verificar se o SF que está nas configurações é o mesmo que está conectado ao terminal. Aqui já é um ponto para nós discutirmos no EAD. Será que nesse momento, no momento que eu vou abrir o movimento, eu devo verificar se o SF que está ligado ao terminal é o mesmo que está configurado lá em configurações? É o mesmo SF que está aqui? Será que nessa ocasião que eu estou abrindo o movimento, a minha impressora que está ligada é a impressora de número 3? É uma Sueda? E se não for, o que eu devo fazer? Eu devo me preocupar com isso? Sim ou não? Tá, vamos discutir essa questão. Por que eu vou discutir essa questão? Porque aqui eu já seto o ID da impressora, né, no movimento. Seto o operador, seto o caixa, seto o gerente supervisor, a data e hora de abertura, passando aí um format datetime para não ter problema quando eu for armazenar isso no banco de dados. Então eu formato como ano, mês, data, hora, minutos e segundos. Total do suprimento. O status do movimento é A de aberto, visto que eu estou abrindo o movimento nessa ocasião. Sincronizado não. E aqui eu chamo o método inicia movimento, passando esse movimento aqui como parâmetro. E esse método vai fazer alguma coisa que no final ele vai me retornar um movimento também. Tá? E eu já recebo o movimento que vai ser retornado do método nessa mesma variável que eu criei aqui do movimento. Vamos ver o que é que faz esse método inicia movimento. Veja que eu abri outro controle agora, olha, movimento controller. Esse movimento controller ele tem vários métodos. Tá? Tem alguns que são funções. Você já sabe que function no Delphi é porque retorna algum valor. Alguns são procedimentos, procedure. Né? Procedure no Delphi é aquele método que não retorna nenhum valor. Tá? Então, o método que eu estou analisando aqui é o método inicia movimento, cujo parâmetro que ele recebe é um movimento VO, e ele retorna um movimento VO também. O que é que eu faço então? Eu insiro o movimento, olha, com os dados na tabela SF movimento, né? Defino alguns parâmetros aqui. Esses parâmetros eu vou configurar de acordo com o parâmetro do movimento que eu recebi aqui. Então, por exemplo, eu estou inserindo SF movimento e DSF turno. Quem é o DSF turno que eu quero inserir? É o que está no parâmetro P turno. Quem é o parâmetro P turno? O parâmetro P turno é o turno que veio nesse movimento aqui. Ok? Perfeito. No final das contas, eu executo o SQL. Nessa ocasião aqui, eu já inseri os dados na tabela de movimento. Mas eu preciso saber qual é o ID desse movimento que eu acabei de inserir. Como eu estou trabalhando numa base de dados local, eu vou fazer esse tipo de consulta aqui. Olha. Select max ID, as ID, from SF movimento. Então eu seleciono o ID, o maior ID que tem na tabela. Executo essa query aqui, essa consulta. E nesse mesmo movimento aqui, olha, nesse P movimento que eu acabei de receber, nele mesmo eu seto o ID, que é o que me retornou aqui nessa consulta. Tá? E o que é que eu faço logo depois disso? Eu retorno lá para o método que chamou esse mesmo movimento. Okay? Então o que é que aconteceu aqui? No iniciar movimento eu instanciei o movimento, ele está lá na memória. Movimento. Né? Seto diversos parâmetros dele,
mas eu ainda não tenho o ID dele, concorda? Porque o ID vai ser gerado lá no banco de dados, né? Eu passo ele para o método inicia movimento, que é o método que vai inserir esses dados aqui no banco de dados. Mas eu tenho que saber qual é o ID dele. Como é que eu faço isso? Eu crio, depois que eu insiro ele no banco, eu crio uma consulta que me selecione o último ID, logicamente vai ser o dele, não tem como ser outro, porque esse aqui é um procedimento local, tá? E aí eu seto nesse pmovimento, que foi o parâmetro passado aqui, o ID retornado nessa consulta. E retorno esse mesmo movimento para o lado de lá, para o método que foi o chamador. Tá? Então, nessa ocasião aqui, esse movimento vai ter todos esses atributos, ele já vai estar persistido no banco de dados, e ele ainda vai ter o ID que retornou do banco. Tá. Se o edit valor suprimento, que é esse cara aqui, for diferente de 0, estou aqui convertendo de string para float, porque a propriedade text aqui me retorna um string. Então, se for diferente de 0 é porque vai ter suprimento, né? Então, eu instancio o suprimento, eu crio um suprimento VO, ponho aqui os dados do suprimento, que é o ID do movimento. Olha por que eu preciso do ID do movimento. Porque se houver suprimento, o suprimento ele tem que estar obrigatoriamente vinculado a um movimento, né? Então, veja aqui. A tabela suprimento obrigatoriamente tem que estar vinculada ao movimento. Se eu não souber o ID do movimento, como é que eu vou fazer o suprimento numa mesma rotina? Por isso que foi necessário retornar aqui o movimento lá da consulta já com o ID. Seto a data do suprimento, seto o valor. E eu não criei aqui uma tabela, um controle específico para o suprimento. Achei desnecessário. Nós teríamos um controle a mais apenas para inserir o suprimento. Na tabela, no controle do movimento mesmo, eu criei um método suprimento. E vou passar o suprimento VO como parâmetro. Então veja que eu estou no mesmo controller. Como é que eu vim parar aqui? Segurei o Ctrl e cliquei em cima. Tá? Quando eu faço isso no Delphi, ele me envia lá para o método que eu estou clicando aqui em cima. Tá? Então dentro de movimento Control, eu quero ir para o método suprimento. Cheguei lá. O que é que eu vou fazer nesse método suprimento? Eu recebo um suprimento VO, retorno um booleano. Eu posso fazer testes aí com esse booleano. Pô, deu certo a inserção ou não deu certo. Tá, insira no SF suprimento esses dados com esses parâmetros. Esses parâmetros depois eu vou setar, porque esses parâmetros vieram aqui em P suprimento. Executo o SQL. Deu tudo certo, retorno verdadeiro. Ocorreu algum problema, retorno falso. Sempre liberando a query. Ok? Se você não liberar a query aqui no Finally e chamar um método, por exemplo, você manda inserir 5.000 produtos, vai acontecer um erro no DB Express chamado Too Many Connections. Você vai ter muitas queries aí tentando acessar o banco, né? E não vai dar. O banco não vai dar conta disso, tá? Então sempre libere essas queries aqui no Finally. Ok, depois disso tudo, eu mando uma mensagem para o usuário. O movimento foi aberto com sucesso. Tá? O caixa é a unit do nosso caixa, né? Nessa unit, o caixa, Ctrl F12 para abrir a lista de units, para procurar por units, né? Na unit o caixa, que nós vamos analisá-la com muita calma, eu tenho uma variável pública chamada movimento. Ok? Então eu já seto esse movimento aqui. Eu digo, ó, o caixa, o movimento agora teu é esse movimento que eu acabei de criar aqui. Tá? Então o caixa ele passa a ter esse movimento que foi criado aqui no inicia movimento. Tá? E aqui vem os erros que vão ocorrendo, os else. Né? O nível do gerente não é válido, o nível do gerente não é válido, o operador, o nível, os dados dele foram digitados de forma incorreta. Tá? Então isso é o meu formulário de inicia movimento. Deixa eu fechar por enquanto aqui o caixa. Nós vamos analisá-lo depois. Ok, o que é que eu tenho mais aqui? Form Activate. Em todos os Form Activate das telas internas, das janelas internas, eu seto a cor com o que está definido em configuração. Ok? A configuração eu pego lá do caixa. Tá? Já seto o foco no grid turno, que é esse grid aqui.
Ao fechar o formulário, eu chamo o action CA free para liberar o formulário com todos os seus objetos da memória. Form keydown é aquilo que eu já expliquei. E eu tenho aqui o grid turno keydown. Então aqui no grid turno, se o usuário ele pressionar o Enter, que é o 13, eu seto o foco lá no Edit Valor Suprimento. Tá? Então quando eu abro esse formulário, o foco vai estar aqui, o usuário seleciona o turno, deu Enter, o foco vem para cá. Ok? Iniciado o movimento, o caixa ele já fica operante. Né? O operador pode fazer vendas, pode fazer o que ele desejar. Tá? Muito bem. Depois do inicia movimento, eu tenho o movimento aberto. Esse movimento aberto é o que a gente sempre vê quando o sistema é executado. É esse aí. Tá, então, quando o sistema ele é startado, o que é que ele faz? Ele vai no banco de dados, seleciona todos os movimentos cujo status seja A. No caso, tem que retornar apenas um, né? Só pode haver um movimento aberto por vez, ok? Estando o movimento aberto, você vai entrar aqui com a senha do operador, o operador que está aqui, que é o operador do movimento, que abriu o movimento, ele tem que se autenticar. E um gerente ou um supervisor, que vai estar cadastrado como gerente ou supervisor, vai ter esse nível de acesso, vai ter que autorizar a entrada dele no caixa. Né? Como é que isso funciona? Aqui no meu projeto, pafscf.dpr, aqui no meu DPR existe o seguinte teste. Primeiro eu dou um show no fcaixa. Veja que eu estou criando o formulário caixa logo no começo. Estou criando o formulário movimento aberto. Esse forminho é aquele 800 por 600 que a gente pode tirar. Tá? Dou um show no fcaixa e aí eu faço teste. Ó, o movimento que está na tabela movimento aberto, que eu acabei de criar aqui, o ID dele é diferente de 0? Se for, então mostra a tabela movimento aberto. Novamente esse teste poderia ser feito com o new, né? Eu poderia retornar um ponteiro nulo aqui e testar se o ponteiro é nulo ou não. Mas tudo bem, pode ser feito assim também, sem problema nenhum. Tá, então o que é, deve ser feita alguma coisa aqui no onCreate do movimento aberto para que nesse momento aqui eu saiba se o movimento dele tem um ID diferente de 0 ou não. Né? O que é feito no onCreate do movimento aberto? Vamos observar. Movimento aberto, aqui está. Form create. Veja que tem uma variável chamada movimento, uma variável pública. Eu crio um movimento controller apenas para ter acesso a esse cara aqui, ao movimento controller. Tá? E eu chamo o método verifica movimento. Esse método verifica o movimento dentro de um movimento controller, ele vai me retornar um movimento VO. Vamos ver isso. Verifica o movimento, aí está. Então eu vou selecionar lá os movimentos, né, onde o status do movimento seja igual a A ou igual a T. Por que igual a T? Você deve lembrar lá na videoaula do DER, né, que o movimento ele pode ter 3 status. Ou ele é F de fechado, ou ele é A de aberto, ou ele é T de temporário, fechado temporariamente, que é quando o operador ele se ausenta do caixa por alguma razão. Tá. Então, tem algum movimento com essa situação? A ou T? Se tiver, eu instancio aqui o movimento, seleciono todos os dados dele, seto todos os dados aqui, ID, turno, impressora, operador, caixa, gerente, data hora, status, login do operador e nome do caixa.
e retorno esse movimento. Legal? Tá, esse movimento vai retornar para cá, né? Eu ativo aqui também o CDS movimento, que é esse cara aqui. Ok? Esse CDS movimento ele vai simplesmente exibir os dados aqui. Ele não serve para persistência, tá? Eu não estou usando em nenhum momento aqui um CDS desse para a gente persistir dados. Apenas para exibir aqui, para facilitar a nossa vida. Então lá no DPR, né, quando esse formulário é criado, eu sei que existe um movimento criado. Esse movimento ele está com a ID zerado ou está com a ID diferente de zero? Se ele tiver com a ID diferente de zero é porque é um movimento existente. Essa foi a lógica lá, ok? No form activate, de novo, eu seto a cor, né? E aqui eu testo se o CDS movimento .record count, se o número de registro dele for igual a zero, pode fechar o formulário. Tá? Ao fechar o formulário, eu libero tudo da memória. O botão confirmar aqui, que é o F12, chama o método confirma. Tá? E o que é que faz o método confirma? Ele é bem parecido com o método confirma do inicia movimento. Tá? Ele vai verificar a senha do operador, a autenticação do operador, né, o login e a senha, a autenticação do gerente, vai chamar aquele mesmo método consulta usuário, vai verificar o nível do gerente. Tá? Aqui ele vai verificar se o status do movimento é aberto temporariamente. Ele chama o método retorno operador. O que é que faz o método retorno operador passando o movimento como parâmetro? Vamos observar. O retorno operador ele apenas atualiza o movimento, mudando seu status para A de novo. O operador retornou, então o movimento está aberto novamente, né? Aqui em cima nós observamos o que faz o método verifica o movimento. Ah não, a gente viu, tá certo, a gente viu. Perdão. Então tá, retorno operador. Retorno operador passando o movimento, apenas para a gente setar de novo no banco o status do movimento para aberto. Tá. Logo depois disso, eu digo para o caixa que o movimento dele é esse aqui, só para atualizar o movimento lá do caixa, né? E atualizo esses dados. Eu coloco caixa aberto aqui na mensagem que aparece aqui, vai aparecer caixa aberto, tá? Terminal, eu pego o nome do caixa do movimento e coloco aqui, caixa 001, operador, que é esse label operador.caption, eu coloco o login do operador, vai ficar aqui em cima, tá? E chamo o método verifica venda aberta lá do caixa, né? Embora a gente vá analisar o código do caixa com calma, talvez seja interessante a gente verificar esse método aqui agora. Tá, vamos ver aqui se vai ser muito complicado. Não vai ser muito complicado, não. É importante que a gente veja isso agora mesmo. Então veja, pode ser que exista uma queda de energia. Né? Então, ou então desligou o computador, sei lá, saiu do sistema. Uma venda não foi devidamente encerrada. Ela ficou com o status aberto. Okay? Quando eu entrar novamente no sistema, eu tenho que recuperar essa venda. Como é que eu faço isso? Assim que eu entro no sistema, eu verifico se o movimento está ok, tá? E verifico também se existe uma venda aberta. Como é que funciona essa verificação da venda aberta aqui? Ela funciona assim. Eu tenho uma lista de venda detalhe, onde eu coloco todos os itens dos detalhes da venda, representa no banco de dados essa tabela aqui, venda detalhe, tá? E para essa lista, que ela foi criada aqui de forma pública para ser usada por vários métodos, né, de forma pública para Unity aqui no caso, olha, lista venda detalhe, veja que ela não é pública para os outros formulários, ela é pública apenas para essa Unity aqui. Então, lista venda detalhe, quem é que vai popular você? É o método venda aberta que está lá no controle da venda. O que é que faz esse método venda aberta dentro do controller da venda? Veja, ele instancia uma lista de objetos do tipo venda detalhe VO, aqui eu estou usando generics, né? Para eu utilizar esse recurso aqui, eu preciso informar para a minha Unity que eu estou utilizando o generics.collections, tá? Você vai ter várias coleções aí para usar. Uma delas é essa lista de objetos, Object List. Então tá,
Seleciono aqui o total de SF venda cabeçalho, onde o status da venda é A. No caso, você pode retornar 1. Só pode ter uma venda aberta por vez. Ou ela está aberta, ou está fechada, ou cancelada. Né? Então, se houver registros, né? Total de registros, eu seto aqui. Olha. Aqui eu faço a consulta. Aqui eu executo a consulta. E aqui eu testo se tem resultados, se tem registros. Se for maior que 0, eu faço uma nova consulta. O que é que essa nova consulta faz? Ela pega todos os detalhes dessa venda que está aberta aqui. Você pode analisar com calma essa consulta, que você vai ver que eu vou pegar todos os itens daquela venda que está aberta. Ok? Eu instancio aqui a lista venda e agora eu vou fazer um laço em cima dessa query. Em cima dessa query aqui que retornou com os detalhes. Vou instanciando vendas detalhes, objetos venda detalhe VO. Eu crio um objeto venda detalhe VO, seto todos os seus parâmetros e adiciono na lista. Lista venda DD. Digamos que existam 10 itens para essa venda que está aberta. Então eu vou criar 10 venda detalhes, vou setar todos os seus atributos e vou adicionar essas 10 venda detalhes dentro dessa lista venda. Tá? Daqui eu faço um teste. Olha, caso essa lista venda ela tenha itens, retorne logo aqui a lista venda para o método que chamou. Caso não, eu vou setar o status da venda para cancelado, tá? E vou cancelar o cupom. Ok? No except aqui eu coloquei um to-do. Pode acontecer algum erro nessa ocasião. Quais são os erros que podem acontecer nesse processo de recuperação da venda aqui? Por que é feito esse teste aqui? Então veja, pode ser que eu tenha uma venda aberta. Por exemplo, eu abri o cupom fiscal, mas eu não vendi nenhum item. Tá? E nesse momento faltou energia. É por isso que é feito esse teste aqui. Então se tiver faltado energia só com o cupom aberto, para que recuperar um cupom aberto? Então eu seto a venda para C e cancelo o cupom. Apenas isso que eu faço. Tá? Então, mas vamos supor que existem itens. Eu retorno a lista venda aqui para o caixa. Olha aquele teste lá. Então, se o ponteiro não é nulo, é o que está fazendo, o teste que está sendo feito aqui, eu abro o cupom, chamando o método lá do USF. Tá? É uma unit onde todos os métodos do USF estão dentro dessa unit aqui. Depois a gente vai ver com calma. E passo como parâmetro a lista, não a lista, passo como parâmetro a identificação do cliente. Pode ser que essa venda detalhe aí também tenha sido identificada por um cliente. Você tem pressionado lá o F1 e tem identificado o cliente. Tá? Então eu pego o primeiro item da lista, ok? Faço aqui um casting para T venda detalhe VO. E desse primeiro item da lista aqui, eu pego a identificação do cliente. E aí eu peço para abrir o cupom com essa identificação aí. Chamo os devidos métodos, imprime cabeçalho, parâmetros iniciais da venda, seto o status do caixa para 2, a gente vai ver depois o que é isso daí. Crio a venda cabeçalho aqui, seto o ID do movimento, nessa venda cabeçalho, seto o ID da venda cabeçalho, que retornou na lista venda detalhe. Tá? Isso vai ser importante porque essa venda cabeçalho ela já existe no banco de dados. Então o ID dela está onde? Vai retornar aqui na lista de venda detalhe. Né? Eu seto o caption para venda recuperada em andamento. Faço um laço aqui nessa lista que retornou para imprimir os itens tanto de forma visual, para o operador e o cliente verem imprimindo na bobina, como envio os itens também para o cupom fiscal. Né? Então veja que eu imprimo aqui, eu componho o item para venda, imprimo o item, seto aqui os totais e depois eu chamo o método vendItem lá da unit USF, tá? Então é isso. Isso é o que faz o método verifica venda aberta, que é chamado de dentro do movimento aberto, caso exista um movimento aberto e todos os dados estejam ok aqui, tá? Então sempre que eu entro no sistema o que é que está acontecendo nessa ocasião aqui? Ele primeiro verificou
se existe movimento aberto. Existe, tanto é que ele mostrou essa tela aqui para mim. Tá? Quando eu pressiono F12 aqui, no momento que eu pressiono F12, deixa eu ver, vamos conferir. No momento que eu pressiono F12, não confirma, né? Nesse momento ele vai fazer todos os testes aqui. Pô, a senha do operador tá legal, o login e a senha desse gerente está ok. Tem alguma venda aberta? Se tiver, ele vai carregar os dados aqui e vai subtotalizar aqui os itens, já vai abrir o cupom e vai mandar os itens para o cupom também. Tá? É assim que funciona a lógica do movimento aberto. Bom, eu tenho ainda aqui o keydown, né? Então se o usuário pressionou F12, eu chamo o confirma. Se o usuário pressionou ESC, o que acontece aqui se eu for entrar no sistema? Tenta entrar no sistema, está pedindo uma senha, tem um movimento aberto. Eu não sou a Maria, sou o João. Vou pressionar ESC. Sair do sistema, né? O que é que ocorre? Eu chamo o método setTaskBar True para ele mostrar de novo a barra de tarefas aqui do Windows e finalizo a aplicação. Tá? No grid de movimento, que é esse grid aqui, se eu pressionar Enter, eu seto o Focus no Edit Senha Operador, que é esse aqui. E se eu clicar no botão cancelar, que é a mesma coisa do ESC, né, eu chamo aqui o setTaskBar True e finalizo também a aplicação. Tá? Então isso é o que faz o meu movimento aberto. Tem uma outra tela de movimento, que é o encerra movimento. Né? Finalmente, no final lá do turno do operador, ele chama o método encerra movimento. Ele chama lá o supervisor, pede para encerrar o movimento, ele vai entrar com a senha dele, o gerente ou supervisor também vai entrar com o login e a senha e eles vão tentar encerrar o movimento. Quais são os procedimentos que são realizados nessa ocasião aí? Então veja, clique em confirmar, ele chama o método confirma. O método confirma aqui, ele vai verificar a senha do operador, verificar a senha do gerente, o nível do gerente, vai setar aqui o ID do movimento, vai setar agora a data e hora do fechamento, tá? Vai setar o status do movimento para F e vai chamar o método encerra movimento. O que faz o método encerra movimento? O método encerra movimento ele atualiza o SF movimento. E veja que a gente passou o movimento aqui como parâmetro, ok? Então eu digo, olha, a data hora fechamento é o que veio, é o que está no parâmetro data hora fechamento. O status movimento é o que está no parâmetro status. O ID é o que está no parâmetro ID. E eu seto os parâmetros de acordo com o que veio aqui. O ID que veio aqui, a data e hora fechamento é o que veio lá, e o status também é o que veio aqui. Esses parâmetros foram setados aqui, né, como nós observamos. Tá? Depois disso, eu informo para o usuário que o movimento foi encerrado com sucesso, né, e passo os dados do movimento lá para a unit caixa. Ok? Então é isso que faz a tela encerra movimento. Aí tem aquele método formActivate para setar a cor. Eu seto aqui o CDS movimento para True apenas para mostrar o dado aqui na grid. Essa grid ela vai sempre apresentar um movimento. Talvez a gente possa até mudar isso daqui. Ao invés de uma grid, a gente apresenta os dados normalmente com um label e um edit text na frente, ou então com um db text mesmo. Tá? A gente pode discutir isso daí, porque sempre vai ser um movimento. Tem necessidade de ter uma grid? Ao fechar o formulário, libera tudo da memória. Pressionou F12, chama o confirma. Pressionou 13 na grid, põe o foco no edit senha operador. Tá? Então essa é a lógica do movimento. Ok? É interessante que você estude esses formulários. Veja como é que funciona o lance aqui da tela chamando o controller. Né? Qual é a grande sacada da gente usar esses controles aí? O meu movimento, ele não quer saber como é que o controller ele recupera os dados dele. Tá? Eu tenho o VO. O VO representa, a princípio, uma tabela. O VO também pode representar um arquivo texto, pode representar um XML, pode representar qualquer coisa. Ok? A minha lógica do controller aqui não importa para a minha tela. Não interessa.
Eu só falo assim, o operador controle, bicho, me retorna o operador cujo login e senha é esse aí. Eu não quero nem saber a tela movimento aberto, como é que o controle do operador vai trazer esses dados. Ele vai carregar no XML, ele vai chamar um web service, não quero saber, tá? Então essa é a jogada aqui. Ao invés da tua tela estar conectada diretamente no banco, isso não acontece, ok? Você chama uma classe de controle que faz toda a lógica aqui para recuperar os dados, seja lá de onde for, conforme eu já mencionei, e ele vai retornar um VO ou então uma lista de VOs. E a tua tela pode trabalhar em cima desse VO ou em cima dessa lista de VOs, do jeito que ela quer.